Livro de Gênesis, capítulo 40. Amém? Acharam aí? Vamos ler o versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. Amém ou misericórdia? Amém? Glória a Deus. Misericórdia? Diz assim a palavra do Senhor. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha a sua própria interpretação. Quando José foi vê-lo na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com um semblante triste? Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei em sua mão. Disse-lhe José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão. Versículo 16. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestos de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José: esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois era o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhe dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos nessa noite pelo privilégio que temos de estar na tua casa, ouvirmos a tua palavra. Sabemos que o teu Espírito Santo, ele está aqui neste lugar e já tem gerado coisas novas em nossos corações. Aqui nós temos sido renovados, ó Deus, e fortalecidos. E que a tua palavra venha consolidar a obra dessa noite, Deus, de maneira que possamos sair daqui direcionados pelo Senhor em tudo que viemos fazer, Deus. Que o teu Espírito Santo possa nos convencer daquilo que precisa ser renunciado, daquilo que precisa ser tratado, daquilo que precisa ser revisto, Senhor, de maneira que possamos continuar vivendo o tempo de Deus para cada um de nós. Que haja nessa noite um ajuste, Deus, da pessoa do teu Espírito Santo conosco, Deus, de maneira, Senhor, que cada homem que está aqui, assim como as nossas crianças, ó Deus, não saia do kairós de Deus. Que
Que as nossas vidas estejam conectadas com a tua essência, com a tua realidade para a nossa vida. Nos livra, Pai, de todo o atalho. Nos livra, Senhor, do caminho errado. Nos livra das escolhas erradas. Acenda a lâmpada dentro de nós nessa noite, Deus. Que o teu Espírito Santo possa bradar alto em nosso coração, Deus. Porque tu és um Deus presente, um Deus real, um Deus zeloso, um Deus amigo, um Deus fiel, um Deus justo, Senhor. E nós acreditamos que esse Deus está aqui nessa noite. Em nome de Jesus, assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Amados, Deus colocou no meu coração nessa noite para nós falarmos de sonhos. Que tipo de sonhos movem ou estão movendo a nossa vida? Fala assim: sonhos são projetos, são planejamentos. Que tipo de sonhos, projetos estão movendo a nossa vida? Estamos aí no início de 2018, temos aí uma longa jornada pela frente, mas está passando assim muito rápido, estamos já no 2º mês. Mas todos nós vivemos de sonhos. Sonhos é o combustível da nossa vida. Repita esse: sonho é o combustível da nossa vida. Pessoas que não sonham, não projetam, não chegam a lugar nenhum. E nós precisamos entender que sonho na Bíblia é uma das manifestações do Espírito Santo. E nessa noite o Espírito Santo ele está aqui nesse lugar. Eu não sei se você já tem sentido a presença dele. Eu tenho sentido a presença dele aqui. E quando o Espírito Santo ele está presente, amado, ele quer sempre gerar algo novo. Ele quer nos atrair para aquilo que de fato é importante para a nossa vida. Ele quer nos tirar, às vezes, de algo maligno, de algo, às vezes, que é meramente humano, de algo que é prejudicial, que é destrutivo para a nossa vida. E Ele quer nos colocar no lugar certo. E esse texto aqui da Bíblia fala de sonhos. Fala que 2 pessoas sonharam no mesmo dia, numa mesma geografia. Só que um sonhou um sonho que era para a vida. E outro sonhou um sonho que era para a morte. Então há sonhos, há projetos que nos levam à vida, mas há sonhos e projetos que nos levam para a morte. E nós podemos perceber características disso, de vida e de morte, quando a nossa vida está na dependência do Senhor e na direção do Espírito Santo de Deus. O interessante é que esses homens estavam onde? O padeiro e o copeiro estavam numa prisão que ficava no lugar térreo de um palácio, ficava no lugar esquecido, um lugar sujo, um lugar úmido, um lugar que talvez cheirasse até mal. Mas interessante é que eles sonharam ali dentro daquele lugar. E quem estava ali perto deles era José, um homem de Deus. E Deus ministrou meu coração de que, independente do lugar que a gente possa estar, ou do momento que a gente possa estar vivendo, Deus, Ele sempre vai vir ao nosso encontro, para trazer ali uma esperança para cada um de nós, para nos arrancar de uma realidade, nos transicionar para uma outra realidade que Ele tem para nós. Aonde há o Espírito de Deus, ali há mudanças. Aonde há o Espírito de Deus, ali há a oportunidade da gente alçar voos maiores. Mas nós precisamos entender que dentro de nós há uma natureza obstinada para que o nosso eu, a nossa vontade, ela esteja na frente da vontade de Deus. Fale para a pessoa que está do seu lado: você é um escolhido de Deus. E a melhor coisa que pode te acontecer nesse ano é você deixar o Espírito Santo, Ele guiar a sua vida. Amém? E Deus falou no meu coração de que a igreja, nós precisamos discernir aonde o nosso coração está nos levando, os desejos que brotam, as nossas vontades, aonde isso vai nos levar. Nós precisamos entender, através das características, aonde isso vai nos levar. E a Bíblia fala que 2 homens, o padeiro e o copeiro, eles sonharam. E eu quero falar primeiro dos sonhos que nos levam à morte, as suas características, dos projetos que nos levam à morte, à destruição. No versículo 16 diz assim, do capítulo 40: eis que eu também sonhei
Quem falou isso para José foi o padeiro. Eis que eu também sonhei, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. Algo que a gente precisa entender, que tudo aquilo aonde há a enfatização, o domínio do nosso eu, é algo perigoso. Tudo que nasce meramente no nosso eu, não tem como dar certo mais à frente. Tudo que enfatiza a nossa vontade, aquilo que nós idealizamos e queremos, nos leva a um perigo. Quando esse padeiro começou a relatar para José o seu sonho, ele falava: eis que eu, ele se via. E o que tinha em cima da cabeça deles, nos 3 cestos, eram obras das mãos dele. Eram pães, doces, tudo que ele fazia. E nós precisamos entender que todo sonho, projeto, aonde nós vamos estar no centro, na frente, somos nós que predominamos em todo o tempo, nós que ditamos as regras, nós ali que idealizamos ali o momento que aquilo vai acontecer. E a gente ali não tem um período de busca, de querer ouvir, saber aquilo que Deus tem para a nossa vida. É algo prejudicial para a nossa realidade. Repita assim: embora eu tenha capacidades, habilidades e oportunidade, eu preciso depender de Deus. Então tudo aquilo que depende mais da tua capacidade do que de Deus, não é algo bom para a tua vida. E hoje nós estamos vendo aí as pessoas vivendo um evangelho imediatista. Um evangelho onde a pessoa, ela quer falar com Deus e ela já quer uma resposta. Aonde ela expressa o desejo que é que Deus se enquadre naquilo ali, que faça aquilo ali. E amados, Deus, Ele quer assim que você sonhe. Deus, Ele quer assim que você projete. Deus, Ele quer assim que você avance. Mas acima de tudo, Ele quer que você dependa dEle. Deus te deu capacidade, habilidade, talento, deu. Mas tudo isso tem que estar atrás da dependência do Senhor. E esse homem, ele contou esse sonho para José e ele enfatizava isso, o eu dele, o que ele fazia. No sonho isso ficava muito claro. E tem muita gente vivendo essa clareza, da vontade dela, do desejo dela. E nós precisamos entender que Deus sempre vai nos desafiar a uma vida de dependência nele. Quando Deus chamou Abraão, Abraão não era uma pessoa pobre, sem nada. Ele tinha riqueza, ele tinha projetos, ele tinha rebanho, ele tinha muitas coisas. Ele tinha uma família, não tinha filhos, mas ele tinha uma família. Só que Deus pediu para que ele saísse da terra dele e fosse para uma terra que Deus ia levá-lo. E até esse momento, toda a trajetória, Abraão passou por muitos desertos. Por que Deus não tirou ele direto da terra que ele estava e levou diretamente, passando por os melhores lugares? Porque Deus queria trabalhar essa área na vida de Abraão, de dependência no Senhor. Abraão tinha recursos? Tinha, mas houve um momento que ele passou por dificuldade, passou por lugares onde havia fome, aonde ali ele tinha que recorrer ao Egito para poder conseguir o sustento. Mas Deus queria gerar nele uma vida de dependência. Muitas vezes, amado, o teu desejo fala mais alto do que a dependência no Senhor. E você acaba no final se tornando uma pessoa cansada. E Deus, Ele não quer isso para a tua vida. Abra a sua Bíblia lá em Jeremias, capítulo 17. Jeremias 17, versículo 5 diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Então aqui Deus fala para o profeta que quando nós nos apartamos de Deus, nós ali estamos abrindo um caminho de deserto na nossa vida, aonde aquilo que chega não prospera, aonde aquilo que nós desejamos não é consolidado.
Porque o segredo do nosso sucesso não está na força do nosso braço, está na dependência do Senhor. E a Bíblia fala: bendito, feliz é o homem que confia no Senhor e cuja confiança está nele. Amado, se você quer ser esse ano melhor e mais bem sucedido que 2017, o segredo está em você confiar e depender do Senhor. Hoje, quais são os tipos de livros que mais se vendem na livraria? São os livros de autoajuda. Não sei se você já reparou isso. Muitas pessoas escrevendo livro de autoajuda, falando para a pessoa: acredite em você, você pode, vença seus medos, olhe para você, acredite. Amado, é claro que nós temos que acreditar em nós. Nós não temos que nos sentir miseráveis, coitadinho, não. Mas só que a gente tem que ter o cuidado que às vezes a ênfase está mais em nós do que em Deus. E nós apenas olhamos para Deus como um recurso a mais e não como aquele que é o autor e consumador da nossa fé. E vai verdadeiramente fazer algo na nossa vida. Repita assim comigo: eu preciso caminhar na dependência e na confiança no Senhor. Abra lá em Jeremias 9, versículo 23 e 24. Jeremias 9, 23 e 24 diz assim: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Glória a Deus. Amém, amados? Os projetos que vão ser consolidados esse ano é aqueles onde o Senhor estará na frente. O Senhor não estará do lado nem atrás, Ele estará na frente. Então tenha cuidado com o teu coração, porque ele é enganoso. Ele decide muitas coisas por você, mas você precisa entender: eu preciso confiar no Senhor em todo o tempo. Amém? Uma outra característica também de um sonho, de um projeto que leva à morte, não é vida, é quando ele produz um fardo sobre nós. O que diz lá no versículo 16? Quantos cestos estavam na cabeça do padeiro? 3 cestos. Agora tu imagina, ele tinha quantas cabeças? Uma cabeça, como eu e você, não era uma normal, né? Era uma pessoa comum. E 3 cestos ele carregava. Já imaginou isso? Amados, quando eu tive a experiência de trabalhar na Índia, algo me chamou a atenção. A Índia é um país onde o diabo tem uma grande fortaleza ali naquele lugar. O povo lá é muito magro, né? Eu acho que em 1 ano e 7 meses que eu fiquei ali, eu posso contar quantos obesos eu vi. Muito difícil eu ver obeso. 2 coisas que eu quase não vi. Uma eu quase não vi, que foi pessoas obesas. E a segunda eu nunca vi, pessoas de cabelo duro. Eu era uma estrela naquele lugar, gente. Na época eu fazia permanente afro. Gente, por onde eu passava era uma sensação. E eu só queria colocar a mão no meu cabelo para ver se era de verdade. Nunca tinham visto aquilo. E aqui a gente fica reclamando do nosso cabelo, né? Aí as meninas que moravam comigo falavam assim: ai, auntie, eu queria tanto ter o teu cabelo. Eu queria ter o teu. Que tudo com cabelo lisinho, né? Brilhoso, que eles botam muito óleo de coco no cabelo. Tinha piolho, mas era bonito. Era uma piolhada sem limite. Eu pensava assim: meu Deus, acho que a praga que Deus mandou para o Egito veio parar aqui, dos piolhos. Era uma piolhada sem tamanho. Até eu peguei piolho, meu Deus. Mas o cabelo deles é lindo demais. Os indianos com os cabelos compridos. Você vê pessoas lá negras, com cabelo lisinho. Eu nunca vi isso no Brasil. Naturalmente não. Mas era uma coisa assim maravilhosa. Mas uma coisa me chamava a atenção, não era isso que eu ia falar. Que lá eles eram magros, mas eles carregavam muito peso. Pessoas assim magras, tem um transporte lá chamado auto-rickshaw, que um homem, ele descalço, ele carrega você tipo uma carroça, que você senta ali e ele vai andando como se você quiser, e até Madureira ele vai te levando.
Ele andando a pé e você atrás. Gente, um homem magrinho. E a missionária que trabalhava comigo, ela era avantajada, né? Assim, no corpo. Aí sentava eu e ela. Gente, o bichinho ia andando. Você pode pensar assim, que maldade. No início, eu ficava com pena deles, mas era a maneira deles terem recurso. Era o trabalho deles. A van deles era assim, era uma bicicleta com um pedaço de tábua acoplada assim atrás, com 2 rodas. Ali eles carregavam 15 pessoas. O homem magrinho, gente. Tipo um Ramon assim na vida. O Lorenzo. Gente, eu ficava impressionada com aquilo. Aí eu falava assim, não, Dadá, que é irmão. Falei, você me leva só eu ou então a outra missionária. E a gente te dá um dinheiro a mais. E eles ficavam felizes da vida. E eu via isso direto, mulheres que carregavam assim, compras, cesto cheio de não sei quantos quilos de batata, muito peso para elas. Mas Deus ali me mostrou que aquilo ali era espiritual. O diabo via aquele povo ali como indigentes, como animais, burros de carga. E aquilo ali que eles viviam era a realidade espiritual deles. Mas por que eu estou falando isso? Porque esse homem, o padeiro, quando ele ali tinha 3 cestos sobre a cabeça dele, ele tinha orgulho disso. Mas na verdade, toda pessoa que começa a carregar algo que é maior do que ela, aquilo ali, a tendência é fazer aquela pessoa adoecer, é fazer aquela pessoa ficar sobrecarregada, aquela pessoa abatida e até doente. E, amados, algo que Deus ministrou no meu coração, tem muitas pessoas que estão hoje sonhando e projetando, mas paralelo a isso estão adoecendo, estão cansadas, estão trazendo um tipo de sofrimento até mesmo para suas famílias. Pessoas que por trabalharem muito, quererem muito, estão deixando de lado aquilo que Deus mais ama, que é a família. Estão deixando de lado a vocação pelo qual elas foram chamadas. Elas estão sonhando e projetando com esse padeiro. Eu posso fazer, eu posso tudo, eu vou abraçar isso, abraçar aquilo. Amado, tenha cuidado, porque aquilo que vem de Deus para nós promove descanso e paz. Traz alegria e não o contrário. Fala para a pessoa que está do seu lado, o que você está construindo? Peso ou o agir de Deus na sua vida? Abra a sua Bíblia lá no livro de Eclesiastes, capítulo 2. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 22 e 23 diz assim: porque que proveito o homem tem de todo o seu trabalho e da aflição do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Que proveito há? Porque todos os seus dias são dores e a sua ocupação é aflição. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Amado, se o que você tanto deseja está te consumindo, te prejudicando, ou não é de Deus, ou não é o tempo de Deus. Se aquilo que eu estou fazendo está me prejudicando, eu tenho que avaliar se de fato isso vem do Senhor. Porque o que vem de Deus para nós produz descanso e paz. Salmo 127, versículo 2, a parte final diz assim: aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Pastor, então eu tenho Deus, então não vou fazer mais nada. Não, não é isso. Não confunda as minhas palavras. O que eu quero dizer é que você tem que ter o discernimento do Espírito Santo em você. Porque Deus, Ele é um Deus que Ele zela por limites, amados. A noite é para dormir, a família é para ser construída todos os dias. A vida com Deus precisa ser uma realidade em nós. Amém, amados? Você tem que trabalhar, mas você não tem que virar uma máquina. Você tem família e não conhecidos dentro de casa. Nós temos que zelar pela nossa casa, amém, amados? Tivemos aí um propósito de 21 dias orando, e dentro desse propósito oramos pela família. Mas não é só orar, você precisa construir a tua família todos os dias. Se as propostas vierem esse ano, você tem que avaliar: isso vai me roubar tempo com Deus? Então eu não vou abraçar. Isso vai me tirar do meio da minha família? Eu não vou abraçar.
Isso vai me impedir de crescer espiritualmente e eu não vou abraçar. Amém, amados? Porque aquilo que nos sufoca, aquilo que vem como um peso, isso acaba nos adoecendo fisicamente e espiritualmente. Também uma outra característica de projetos e sonhos que podem nos levar à destruição é quando visa trazer glória para mim mesmo. Versículo 17 de Gênesis 40 diz assim: no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó arte de padeiro. Ou seja, quando o padeiro contou para José, ele tinha orgulho de falar: olha, o que estava ali era eu que tinha feito. Tudo que Faraó gostava, eu tinha feito. Aquilo estava em evidência. E nós precisamos entender que a glória de tudo da nossa vida tem que ir para o Senhor. Nós não somos nada sem Ele. Nós temos que glorificar Ele em todo o tempo. E o nosso coração, ele é um coração mentiroso, vaidoso, arrogante, soberbo. A gente tem que fazer muito jejum mesmo, para poder colocar Ele no lugar dele. O nosso eu precisa ser disciplinado, amados. A nossa vida precisa ser uma vida controlada pelo Espírito de Deus. Porque o diabo às vezes abre porta, te coloca lá, aí as coisas começam a acontecer, você fica todo orgulhoso. E aonde está Deus? Quando as pessoas olharem para você e para aquilo que você está fazendo, tem que ver Deus e não nós. A Bíblia fala que uma certa feita Pedro saiu para pescar e nada pescou. Foi uma noite frustrante. E quando ele voltou, ele ancorou ali o seu barco. E a Bíblia fala que Jesus chegou e pediu a ele o quê? O barco dele. E daquele barco Jesus fez daquele lugar um púlpito e começou a pregar. E Pedro nada falou. E a Bíblia fala que depois disso, Jesus falou para ele: Pedro, volta para o mar e vai pescar. E ele falou: Senhor, eu não apanhei nada, não consegui nada, mas pela tua palavra liberada eu vou obedecer. E a Bíblia fala que essa obediência e essa humildade trouxe uma grande pescaria para a vida dele. Houve uma grande colheita naquele momento por causa da obediência. Mas o interessante é que Pedro deu para Jesus aquilo que era fonte de trabalho, de força, representava ali o centro da vida dele, aquele barco. Ele deu para Jesus usar e fazer aquilo que ele queria fazer. Amado, se você quer vitórias esse ano, inverta os valores, não apresente os projetos, se apresente para Deus. Fale: Senhor, eis-me aqui. A minha vida tem que ser tua. O Senhor tem que crescer verdadeiramente em mim, eu diminuir. As pessoas da minha casa, os meus amigos têm que ver o Senhor antes de me ver. Quando verdadeiramente isso é uma realidade na nossa vida, nós começamos a entrar num caminho diferente. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado: saia da frente e deixe o Senhor ser Deus na sua vida. Amém? O que diz lá em Gálatas 6,14? Diz assim, Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo fala isso para os cristãos da Galácia, os Gálatas. Longe de mim está a me gloriar, a não ser o que? Na cruz do nosso Senhor. Ou seja, havia uma humildade no coração daquele homem para com aquilo que Deus tinha feito na vida dele. Amados, quantos aqui tem gratidão em seu coração por aquilo que Jesus fez? Amém? Quem tem, levante a mão. Repita assim comigo: gratidão envolve compromisso. Repita assim: gratidão e compromisso andam juntos. Ser grato aos olhos de Deus é ser uma pessoa compromissada. Salmo 116, eu não me lembro o versículo, fala assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito. Aí o salmista responde: tomarei, ou erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Ou seja, ele tinha um coração grato e ele entendia que ele tinha que erguer o cálice da salvação. A tua vida, a minha vida só tem sentido quando nós vivemos a verdade da cruz. Todos os dias nós precisamos olhar no espelho, olhar para nós mesmos e ver que nós estamos crucificados com Cristo.
Não adianta eu falar para você como você está, nem você falar para mim como eu estou. Nós precisamos nos ver na cruz do Senhor. Foi lá que nós fomos resgatados, foi lá que a grande obra começou. Então é de lá, é lá que nós temos que permanecer. Quando nós saímos da cruz, quando nós saímos desse nível de renúncia, de humildade, de dependência no Senhor, nós damos lugar para o nosso eu crescer e dominar a nossa existência. Fala para a pessoa que está do seu lado, Jesus ainda hoje precisa estar vivo dentro de você. Efésios capítulo 1, Efésios 1, versículo 11 e 12 diz assim: Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Amém, amados? Paulo fala, nós somos predestinados para sermos o louvor e a glória de Deus. Por Ele nós existimos, por Ele nós temos que nos mover, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Deus quer olhar para esse lugar nessa noite e ver nós totalmente nele crucificados. Jesus morreu e ressuscitou para que todos nós um dia pudéssemos viver uma nova vida. Você foi resgatado para viver uma nova vida. E essa nova vida nada tem a ver com a vida que o mundo oferece. Uma vida de vaidade, uma vida de orgulho, uma vida de sofrimento, uma vida, muitas vezes, gasta para a sua própria vontade, seu próprio deleite. Jesus, Ele quer te trazer de volta nessa noite. Amém? E a quarta e última característica de alguém que sonha ou projeta para a destruição é quando os meus resultados alimentam as trevas, o meu sonho é para a morte. O que é que diz o versículo 17 de Gênesis 40? Volta lá. Vou ler aqui na imagem que é mais rápido, né? Gênesis 40, 17, a parte final diz assim: E as aves o comiam do cesto, de sobre a minha cabeça. Tudo aquilo que o padeiro tinha feito, ele depois viu que as aves começaram a comer. E ave na Bíblia tem o sentido, algumas vezes, de trevas. Jesus, quando contou em Mateus 3 a parábola do semeador, falou que um homem saiu a semear boa semente, e umas caíram à beira do caminho e vieram as aves e comeram. E quando ele dá a explicação da parábola, fala assim também: é aqueles corações que ouvem a palavra, mas não recebem a palavra. Então vem o maligno e rouba a boa semente. Ou seja, se aquilo que eu estou fazendo, amado, está acompanhado de algumas coisas ruins, negativas. Por exemplo, existem coisas que você está fazendo que o teu coração está com sentimentos ruins paralelo a essa construção. Às vezes a inveja, às vezes nós estamos amargurados, às vezes nós estamos ali aprisionados por um ódio, às vezes nós não temos ali a coragem de liberar o perdão para alguém. Existem algumas coisas que nós estamos fazendo cujo coração está adoecido, está contaminado. E uma das características de quando Deus está presente é que ele faz uma obra completa na nossa vida. Deus não quer só as suas mãos trabalhando, Ele quer todo o seu ser voltado para Ele. Tem muitas pessoas hoje fazendo muitas coisas, mas o coração está contaminado. E quando o nosso coração está em trevas, porque não está em Deus, nós estamos atraindo ali demônios, atraindo ali a força da maldade. Nós estamos ali precisando de luz do Senhor. Fale para a pessoa que está do seu lado: tudo que você fizer, o teu coração precisa estar puro. Amém? A Bíblia fala assim: aquele que semeia na carne, da carne colherá o quê? Corrupção. Mas a Bíblia fala em Gênesis 40 que existe também aquele sonho, aquele projeto que gera morte. E eu quero encerrar com esse. Diz que o padeiro sonhou, mas que o copeiro também sonhou.
E o versículo 9 de Gênesis 40 diz assim: quando o copeiro contou o seu sonho para José. Então contou o copeiro Mó o seu sonho a José e disse-lhe: eis que em meu sonho havia o quê? Uma videira ou vide diante da minha face. Olha que diferença. O padeiro viu ele mesmo, mas o copeiro viu uma vide, uma videira. E João 15, versículo 1, o que Jesus falou? Eu sou a videira verdadeira. Aleluia. Se Jesus está no centro do que você faz, do que você pensa, do que você sonha, não tem como não dar certo. Porque a videira existe para dar frutos, para florescer. Amém, amados? Repita assim comigo: onde está Cristo, há florescimento, há crescimento, há prosperidade. A sua vida não pode ser só sobre você mesmo. Jesus precisa estar no centro. Ele precisa ser reconhecido, engrandecido. E quem vai fazer isso não é o seu irmão, não é pastor, é você mesmo. Ele viu a videira. Quem sonhou viu a videira. Você precisa ver. Você precisa zelar por isso. Se quando você acordar amanhã, você começar a pensar, projetar algo onde Deus não se encontra naquilo ali, onde você não sente Deus, então não faça nada, mano. Busque aprovação, busque ouvir Deus, busque uma resposta do Senhor, para você não entrar num caminho furado de destruição. Diz no versículo 10, diz assim no versículo 10 do capítulo 40: e na vide 3 sarmentos, ele viu na vide 3 sarmentos, e brotando ela, a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. Repita assim: quando respeito tempo e processo, o meu sonho é para a vida. Amém? Quando respeito tempo e processo, meu sonho é para a vida. Amado, tudo aquilo que vem com pressa, com facilidade, sem um momento de oração, de busca, nós temos que desconfiar. Porque os sonhos de Deus para nós, os projetos de Deus, passam por um processo de amadurecimento. Repita assim: tempo, processo, amadurecimento. Quando nós buscamos algo rápido, sem planejamento, sem busca, isso não é sonho de Deus. Amém, amados? Tem um processo. Tem pessoas que falam assim: ah, pastora, você tem que arranjar alguém para você casar. Eu que tenho que arranjar? Eu sei que Deus não vai fazer isso para mim, mas a pessoa fala assim que eu tenho que ser mais veloz, mais ousada. Aí fala: entra lá nos sites de amor em Cristo, não sei o quê. Que tem, não tem? Amados, nada contra, porque eu conheço, tem amigas minhas que conseguiram bons casamentos através disso, mas eu sou da moda antiga. Eu gosto do tete a tete, conhecer, porque, amados, hoje a gente vê até aqueles que conhecem passando pela dificuldade ali. Imagine se a gente querer uma coisa pronta, Mas tem muita gente assim querendo resultados na sua vida. Compra diploma para conseguir uma vaga de emprego, conhece alguém pela internet, já casa logo para resolver, joga na Mega Sena, para fazer ele uma fezinha, para ver se consegue uma mudança. Tem muita gente correndo atrás de facilidade nos seus projetos, porque não querem um processo, não querem um tempo, não querem ali um amadurecimento do fruto na vide. E o copeiro disse: eu vi uma videira, mas eu vi também os ramos. E, amado, para aquilo ali florescer, demorava tempo. Era Deus mostrando para ele: vai ter um tempo, um processo, um amadurecimento. Aquilo que Deus vai te dar, aquilo que Deus acha que é teu de fato, isso vai ser teu. Mas vai ter o tempo, o processo, o amadurecimento. Repita assim: tempo, processo, amadurecimento. Se você não quiser viver isso, nem esperar isso, amado, não tem aonde você ter um resultado. Porque Deus é um Deus de processo. Deus é o Senhor do tempo.
O tempo de Deus não é o nosso tempo, mas a nossa vida tem que estar conectada com o Senhor do tempo. A nossa vida, o nosso coração tem que estar desejoso pelo agir de Deus e não pela nossa vontade. Fala para a pessoa que está do seu lado, você precisa entender que Deus é um Deus de tempo, de processo e de amadurecimento. Eclesiastes capítulo 8, versículos 5 e 6 diz assim: quem obedece às suas ordens, Eclesiastes 8, 5 e 6, quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Pois há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele. Amém, amado? O homem mais sábio que já existiu, ele escreveu que há um tempo determinado para todas as coisas. Há uma hora certa, uma maneira certa de agir para cada situação. E para a gente encerrar, a última característica dos sonhos e projetos que levam a vida é quando enfatiza a consciência de mordomia. Meu sonho é para a vida. Diz lá no versículo 11 de Gênesis 40, a taça do faraó, a taça de quem? Estava em minha mão. Na mão de quem? Na mão do copeiro. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e aí entreguei em sua mão. Ou seja, ele viu algo florescendo na videira, que passou pela mão dele e voltou para o dono, que era Faraó. Lógico que a gente muitas vezes usa, né, a pessoa de Faraó para conectar ele ao maligno, mas nesse texto eu quero falar sobre a mordomia. Tudo que nós estamos construindo, ou que hoje nós temos, não é nosso. Não pode ser nosso. É do Senhor. A gente tem que devolver para Ele. Senhor, é para Ti. Arranca do meu coração toda a possessividade, todo o egoísmo. Nada é nosso. Quando a gente toma posse de algo, no sentido de estar aprisionado por aquilo ali, de idolatrar aquilo ali, nós perdemos a essência de quem é o Senhor. Porque muitas coisas hoje estão nos angustiando, porque a gente pensa que é nosso, é meu. Às vezes aquilo é tirado, às vezes aquilo ali sai das nossas mãos, mas não sai do controle do Senhor. Repita assim: há um Deus no controle. Eu ouvi uma frase, há muitos anos atrás eu guardei. Eu já falei isso aqui, vou repetir. Todas as coisas que eu mantive nas minhas mãos, que eu lutei para ter nas minhas mãos, eu perdi. Mas tudo que eu coloquei na mão de Deus, eu ainda tenho. Amém, amado? Talvez algumas coisas não estejam nas suas mãos, coisas preciosas. Não desanima não. Há um tempo, há um propósito e há um amadurecimento. Aquilo que de fato é teu, Deus vai trazer. Deus vai consolidar. Como fez na vida daquele copeiro. Chegou o momento da exaltação na vida dele. E vai chegar o momento de Deus também te exaltar. De Deus colocar tudo nos devidos lugares. Mas você tem que falar para o Senhor: Senhor, eu abandono tudo hoje nas tuas mãos. Eu não quero estar preso a nada disso. Porque eu sou apenas mordomo, administrador. Eu quero agir conforme a tua direção. Eu quero fazer aquilo que o Senhor me orientar a fazer. Eu quero falar na hora que eu tiver que falar. Eu quero ficar em silêncio quando tiver que ficar em silêncio. Mas eu quero, Senhor, viver a tua vontade. Nós vamos ficar de pé nesse momento e nós vamos participar da ceia do Senhor. Ceia sempre é para nós uma lembrança da onde tudo começou. Aquele que começou a boa obra há de terminar. E talvez nessa noite o autor da obra na nossa vida precisa trabalhar um pouco mais em mim e em você. Talvez ainda nesse ano, no mês de janeiro, você se perdeu em algumas escolhas, em alguns processos. Talvez você se precipitou, talvez você se sentiu dono de algo, talvez você está se sentindo até cansado, mas essa noite
Deus, Ele faz para nós um convite. Entregue tudo a mim. Se entregue a mim. Aquele que começou a boa obra há de terminar. E talvez nessa noite o autor da obra na nossa vida precisa trabalhar um pouco mais em mim e em você. Talvez ainda nesse ano, no mês de janeiro, você se perdeu em algumas escolhas, em alguns processos. Talvez você se precipitou, talvez você se sentiu dono de algo, talvez você está se sentindo até cansado, mas essa noite Deus, Ele faz para nós um convite. Entregue tudo a mim. Se entregue a mim. E receba de mim nessa noite. Quero pedir os diáconos que venham servir aqui os elementos da ceia do Senhor. Em nome de Jesus, nós vamos estar louvando o Senhor. E enquanto esse cântico estiver sendo entoado, coloque o teu coração no Senhor. Fale para Ele: Deus, eu quero mais de Ti. Eu quero voltar à cruz. Eu quero voltar à realidade do Evangelho. Porque eu nada sou e nada posso. Aleluia. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Aleluia, Deus. Glórias a Ti, Senhor. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Quero conhecer Declare para Ele: Jesus. eu quero Te conhecer, Senhor. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Oh, aleluia. Fale com teu Senhor nessa noite. A Bíblia fala que José estava ali com o copeiro e com o padeiro. Ele representava a presença de Deus naquele lugar. Nessa noite há um Deus neste lugar que te vê, que te ama, que não desistiu de você, que ainda acredita em você e tem planos e sonhos a seu respeito. Isaías diz: os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Nessa noite o Senhor quer te libertar de tudo aquilo que te prende e te impede de viver o tempo de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você está recebendo esse alimento, o pão e o cálice, o vinho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. 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 Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor.
Jesus entregou à igreja duas ordenanças: o batismo e a ceia. Ceiar é uma ordenança do Senhor. Ceiar nos faz participante do corpo de Cristo. E diz que quando nós ceiamos, nós estamos anunciando a morte dele até que ele venha. É essa a tua mensagem, a nossa mensagem, o nosso estilo de vida. Viver sob o governo do nosso Deus. Você não está só. Você não deve viver para você mesmo. Há um Deus que te vê, que te escolheu. Há um Deus que te vê, que te escolheu, que quer de volta, que quer você perto dele, porque ele quer guiar a tua vida. Nessa noite, se você crer, você vai ver a glória de Deus na tua vida. O fardo vai cair de sobre os seus ombros. O fardo vai cair de sobre os seus ombros. Levante esse elemento que é o pão, meu amado. Levante esse elemento que é o pão. Levante o mais alto que você puder. Importa que ele cresça. Importa que ele cresça, que eu diminua. Importa que ele seja visto. Importa que ele seja o cabeça deste lugar. Oh, manarabalaçou nerebachei nerebai. Derebanaraia labai. Oh, Senhor, nós levantamos esse elemento, o pão, que representa a sua carne, que foi partida por cada um de nós. Ali foi imolada, crucificada por cada um de nós. O Senhor pagou o preço por cada um de nós. E ali estava sendo estabelecido um novo caminho para cada homem, para cada mulher. Por isso, nessa noite, Pai, nós pedimos a Ti, seja consagrado esse elemento, e que ao ingerirmos esse alimento, Senhor, haja um antes e um depois na nossa vida. Que o Teu Espírito Santo nos dê entendimento, clareza, sabedoria, para renunciarmos hoje às nossas vontades e vivermos a Tua vontade, aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, vamos comer todos juntos. Aleluia, Senhor. Oh, louvado seja o Teu nome, Deus. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de sermos participantes. Obrigado, Pai, por sermos participantes, Senhor, dessa obra, do Teu corpo, da Tua essência, da Tua família, do Teu reino. Obrigada, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Levante o cálice, meu amado. Jesus disse na noite que foi traído, Ele tomou o cálice e o deu a cada um de seus discípulos. E Ele declarou: este cálice é o cálice da nova aliança, que foi estabelecida para perdão de pecados. Anunciai a minha morte até que eu venha.
Repita assim até que Ele venha. Eu preciso viver essa aliança. Eu preciso ter compromisso com essa aliança. Eu necessito dessa aliança, porque essa aliança, ela é poderosa. Aleluia. Oh Deus, consagramos a Ti este cálice, Senhor. Assim como aquele copeiro, ele viu as uvas sendo espremidas, se tornando vinho e sendo posto na taça. Nós queremos nos colocar nas Tuas mãos, para o Senhor fazer e completar toda a obra na nossa vida. Não sabemos como será o processo, mas sabemos que é necessário o processo. E que essa aliança que temos contigo seja todos os dias o nosso sustento. Que todos os dias, ao acordarmos, possamos ver a mão de Deus nos sustentando e nos guiando. Em nome de Jesus, vamos beber todos juntos. Aleluia, Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia, bendita a aliança, bendito é o Cordeiro. Tu é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Jesus. Tudo te entregamos, Pai. Vem, 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 vem,
Senhor está pelejando por vidas e famílias aqui. Hoje, Deus, Ele deu um basta e algumas prisões aqui neste lugar. O Deus de autoridade, o soberano, o Rei da glória. Oh Deus, é Ele, é Ele. Nessa noite Ele está te lembrando, Ele está no trono, hein? Ele está no trono e Ele tem o cetro de justiça na mão dele. É Ele quem vai fazer, é Ele quem vai gerar. É Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Oh, narabalaçuinerebalaias. Deus, manarabalachanda rabasuinerevois. Nerebalabana rabalasuinerecalabalachei. Deus, manarai, vinho novo, 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 vinho novo. Anarabalabalaxena rebalais. Oh, alabalabachena rebaias. Anarabalasuína rebai. Deus, samanai, achei. Narabasui, ai, anarabasui. Deixa Deus encher a tua taça, meu amado. Deixa Deus encher a tua taça. Deixa Ele derramar o vinho novo. O vinho novo. O vinho novo. Vinho novo. Vinho novo. Vinho novo. Em odres novos. Odres novos. Odres novos. Oh, aleluia. 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 Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo. Tu és lindo, Espírito Santo. Tu és lindo, Espírito Santo. Tu és lindo, Espírito Santo. Oh, maravilhoso Tu és. Maravilhoso Tu és. Maravilhoso Tu és. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Aleluia. Oh, gloriosa presença. Gloriosa presença. Gloriosa presença. Gloriosa presença. Gloriosa presença. Aleluia. Somos Teus, Senhor. Somos Teus, Senhor. Seja engrandecido. Seja engrandecido, Senhor.